Olá, pessoal. Boa noite, galera do Brasil. Bom dia, pessoal da Austrália, pessoal do Japão. Já é sábado também. Que mais? Quem que tá por aqui? Deixa eu ver. Japão, eu sei que já é sábado. Canadá, Estados Unidos, ainda é sexta-noite. Brasil é sexta-noite. Alemanha, acho que é de madrugada. Suécia é de madrugada. Acho que é isso. Vamos lá, gente. Alguém por aí? Vocês vão me deixar sozinho sexta-noite aí, sábado de manhã aqui. Vamos lá, gente. Já entrou uma, Michele. Oi, Michele, tudo bem? Aí é sexta-noite ou já é sábado? Pessoal entrando sexta-noite, né? Só que assim, né, gente? Fazer o que sexta-noite? Porque a vida não é mais a mesma. A gente não vai sair, né? Não vai ter aquele dia. Como que o pessoal fala? Vale Night dos pais. Porque tá tudo fechado, né? Ninguém pode ficar em lugar tumultuado. Então, esse ano tá meio esquisitinho, né? A gente vive assim, tipo, parece que tá vivendo eu, pelo menos, né? Porque aconteceram tantas coisas, gente, comigo. Quem acompanha sabe, né? Que em janeiro. Eu sempre conto porque isso foi muito impactante na minha vida, né? E foi bem no ano do corona, que foi quando eu recebi meu diagnóstico, né? E aí você já acha assim que você já tá num outro planeta mesmo. E aí, de repente, acontece o Covid, né? Aí você tem certeza que não é só você que tá no outro planeta. Tá todo mundo junto. Porque as coisas começaram a ficar muito estranhas, né? Tipo, fechar tudo. Eu só podia sair na rua pra ir fazer a rádio, né? Graças a Deus, eu não fiz químio. Então, não precisei, porque o tumor era bem pequenininho, já saiu tudo. Deus é bom. Então, só tô contando um pouquinho, porque a gente já tá em junho, né? E na minha cabeça, assim, gente, parece que eu tô vivendo num outro planeta. Coloquei o Cartoon in English para o pequeno e tô ligadinha na live. Que legal. Muito bem. Gente, pessoal de Curitiba. Ah, Curitiba tá fechado. Então vamos lá. Eu recebi alguns nomes. Se você ainda não colocou o nome na corujinha, não pediu pro seu filhote, pra sua filha, vai lá e tenta, fala que é pra escolher um nome pra corujinha, né? Se for pequenininha, você não precisa falar que é uma competição, tá bom? Você só explica. E se é maiorzinha, se você quiser falar, filho, vai ser uma competição, vai ser sorteio, explica o que é sorteio, né? E a melhor forma de explicar, que na minha perspectiva, é falar, filho, você pode ganhar como uma outra criança pode ganhar, né? Então, né, do que falar, não, você vai ganhar, você pode perder, você não sabe perder. Então, explicar de uma maneira que a criança entenda. Uma outra vai ganhar, por isso que eu não tô ganhando, né? Então, isso aí, gente. Ah, sabe quem veio aqui hoje? Tantã! O povo! Cadê o povo, gente? É um trocadilho, tá? Foi meu marido que inventou. Cadê o povo? Então, eu acho que vocês viram esse povo. Receberam aí um vídeo meu chamando o pessoal pra vir pra assistir a live. Eu tô com o povo, né? Então ele tá aqui também. Não tem nome, gente, mas esse vai ficar pra próxima maratona. Faz um sucesso. Heleninha, Joseli, posta lá então, hein? Coloca lá
no Stories, me marca e coloca o nome que a filhinha aí escolheu, tá? Vamos começar então, pessoal. Sexta-noite, só tá aqui os firmes, né? Claro, tem gente que não pôde. Se você tá ouvindo, eu sei que você vai assistir depois, só que não é ao vivo. Gente, vamos falar da negação, né? Quais as partes da maratona que a gente já passou? Lembra? A gente já passou pelo aquecimento, eu tenho que saber, né, o meu motivo, por que eu quero isso, e eu tenho que ter alguém disposto a me ensinar, um treinador, alguém, né? E esse alguém pode ser uma pessoa física, pode ser os livros, pode ser as famílias que já viveram isso, alguém que tenha mais experiência para te ajudar. Depois a gente viu o que? O treinamento, que a gente tem que buscar o conhecimento, tem que saber o que vai acontecer nas etapas. E a gente viu que muita coisa pode acontecer. A gente viu que tem mais momentos de obstáculos, né, até o final, do que momentos da empolgação, por exemplo, né? Mas tudo isso é necessário porque vai chegar uma hora, né, quando a criança tiver adolescente, lá aos 15, 16 anos, que é algo meio que ela vai seguir o próprio caminho dela, né? Vai escolher, eu vou continuar com essa língua, e tudo que você fez, né, durante toda essa jornada vai ter uma influência muito grande na decisão do seu filho, tá? Pode ter certeza. Então, chegou na parte da negação. Ó, a negação pode parecer um pouquinho confusa, mas se você tá correndo uma corrida longa, eu tô falando de 42 quilômetros, essas bem longas, né, de Londres, de Boston. Então, eu tava lendo que quando chega lá nos 15 quilômetros, que você já tá lá, né, gente? Imagina lá, correndo. A pessoa, ela começa a entrar num estado de negação. Então, ela começa a falar assim, não, eu tô bem. Aí passou o carinha da água, que eles ficam lá, não, passou. Não vou pegar água agora. Eu tô hidratado, ainda tá de boa. Puxa, esqueci de passar a loção de bolha, pra não dar bolha. Mas tudo bem, é minha primeira prova, não tem problema eu esquecer, isso não vai acontecer nada. Você começa a negar as pequenas dificuldades que você vai encontrando no caminho. E no bilinguismo infantil, só para deixar isso mais concreto, olha só. Um pai falou assim para mim: Paula, eu me esforço muito para falar o português com a minha filha. Ele mora no exterior, né? Eu me esforço muito. Só que a minha filha não entende muita coisa. Aí eu me frustro. Aí ele falou assim, mas aí eu fico pensando, também é só eu, né, que tenho que falar português com ela com a avó. Pelo que eu entendi, os familiares no Brasil falavam inglês também com ela, né? Poxa, só eu, então assim, eu vou me acomodar, é normal. Então assim, ela tá negando, não, é normal. E aí, por fim, ele falou assim, mas sabe qual que é meu sonho, Paula? Meu sonho é ver a minha filha falando português fluentemente e escrevendo também. E aí eu fui analisar, né? Então ele falou assim que ele tá se esforçando muito, né? E eu acredito que ele esteja se esforçando muito. Mas a filha, ela não entendia muita coisa, então ele se frustra, óbvio, né? Porque você tá ali falando e tentando ensinar e a criança não tá respondendo daquele jeito, a gente se frustra. E aí depois ele falou, mas aí eu me acomodo, porque é só eu mesmo, ninguém ajuda, então assim, eu fico mais, sabe? Deixa pra lá. Mas aí, diante de tudo isso que ele falou, ele tem um sonho, que é ver a filha falando português fluente e escrevendo em português. Só que assim, gente, qual ação aqui, né? Ele tá se esforçando, mas pelo jeito, ele não tá se esforçando com as abordagens corretas.
Então, se esforçar para falar, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, tá? Se você fala assim, Paula, todo dia eu leio livro em inglês pro meu filho, você tá no Brasil. Só que ele não entende, ele não gosta. Eu tô me esforçando. Eu tô me esforçando. Eu falo com ele em inglês e ele não entende e ele não responde, mas eu tô me esforçando. Eu acredito, você tá se esforçando mesmo. A questão é, essa abordagem de só falar para a criança não faz sentido. Então eu tenho que usar um outro jeito de fazer isso, que pode ser com fantoche, que pode ser, sei lá, encenando, que pode ser cantando, que pode ser num jogo. Então a gente tem que mudar a abordagem. O esforço tá ali, mas você tem que mudar a abordagem. E aí depois, quando você muda isso, pequenas coisinhas, você começa a olhar no dia a dia do seu filho que o quê? Nossa, ele tá falando aquela palavra lá que eu ensinei de uma outra forma. E as outras coisas também. Então você não vai se frustrar. E você vai ver, nossa, está dando certo, deixa eu continuar, deixa eu continuar. Então, assim, para você ter o seu sonho, né? Não adianta eu falar, eu tenho o sonho da minha filha falar em português e eu não faço nada. Eu tenho o sonho do meu filho falar inglês e eu não faço nada. As minhas ações, às vezes, não correspondem, né, com o que eu quero. Então, a expectativa, gente, isso é uma coisa muito séria. Você tem a expectativa que o seu filho fale inglês, fale, né, inglês fluente, mas o que você tá fazendo? Né? Como que você tá se esforçando? Não tô falando só você também, né? A escola, enfim, todos que estão ali à volta. Então, isso daí é muito importante também. Tem muita gente que fala pra mim, Paula, meu filho não fala português, meu sonho. Mas você fala com ele? Não. A vovó fala? Alguém fala? Não. Então, a expectativa não pode ser alta. Ou se for, você tem que trabalhar para aquilo acontecer. E é isso aqui que a gente tá falando, né? Esses dias dando dicas e tudo mais. Eu tô trazendo aqui formas de você fazer esse esforço, né? De uma forma que a criança ela entenda como uma forma de prazerosa, uma forma de brincadeira, tá bom? Então, vamos entrar então no assunto da aula. Eu vou falar para vocês uma técnica, tá? Que foi desenvolvida pela pesquisadora, ela é psicolinguista, tá? Ela é norueguesa, ela teve filhas, né? E ela lia e fazia experimentos de bilinguismo. E aí, o nome dela é Elizabeth Lanza, tá bom? E o que essa mulher fez? Ela falou assim, olha, as crianças, quando elas chegam da escola, ou quando elas... geralmente, quando elas chegam da escola, elas querem falar a língua da escola, né? Então, vou dar um exemplo. Chegou, você mora então nos Estados Unidos, você fala português em casa, mas seu filho acabou de chegar da escola e ele vai te contar as coisas que aconteceram. E pode ser que ele comece a contar em inglês, porque as experiências dele ali, o que aconteceu com ele, foi tudo em inglês, né? Então, ele vai chegar, é o seu filho, vai chegar e falar, Mommy, I got a sticker. Gente, sticker é meu sotaque australiano, tá? Sticker, que é adesivo. Então, seu filho vai falar, Mommy, I got a sticker. E tudo em inglês, né? E aí, você vai fazer o quê? Não, filho, para. Fala em português. Eu não já te ensinei como é que é? Não sei o que lá. Não, você vai ter que usar uma estratégia. E aí, essa pesquisadora, ela, na verdade, colocou 5 situações, tá? Que você vai analisar, que você vai pensar em qual delas você se enquadra, tá bom? 2 situações dessa daqui, a possibilidade do seu filho não ser bilíngue
ativo que fale é muito grande. Então vão ter de 5 atitudes que você vai ter, 2 delas não contribuem para o bilinguismo ativo, tá bom? Então vamos lá. A primeira. Gente, se ficar confuso, vocês me falam aí, tá? Então essa mulher falou assim: olha, quando a minha filha chega em casa falando inglês, e eu não quero que ela fale inglês, né? Eu quero que ela fale norueguês. O que eu faço quando ela começa a falar? Falou. Aí ela disse que você pode falar assim: filha, eu não entendi. Então, você vai falar na língua que você quer. Então, se é no português e você quer que o seu filho fale português, você vai falar assim: filho, eu não entendi. Repete pra mamãe. Você tá falando em português, né? Ou a segunda que ela falou, você pode fazer assim: ah, você falou que ganhou um adesivo do amiguinho? Foi isso? Então, ó, o primeiro você falou que não entendeu. E aí você vê o que o seu filho vai responder, né? Se ele vai repetir aquilo em inglês ou se ele vai falar em português. Ou você pode falar: filho, foi isso que você falou assim, assim, assim? Aí você pode falar: fala pra mamãe então. Fala pra mamãe. A terceira, você vai repetir o que ele falou. Então ele vai falar assim: Mommy, I want water. Eu quero água. Aí você vai falar assim: eu quero água? Eu quero água? É isso? Eu quero água? Então fala pra mamãe: eu quero água, né? Fazendo em português. Ou você pode fazer assim: você continua falando ou fazendo, então ele fala assim em inglês: I want water, eu quero água. Aí você vai lá, pega a água, tó, filho. Tá gostoso? Yes. Aí a criança só fala inglês e você tá falando em português. E você ali não intervém. Então você não para, você continua com a interação. Você no português e ele no inglês. Então você não parou, não interrompeu, não pediu para repetir. Você simplesmente, de alguma forma, ignorou aquilo, né? E continuou seguindo. E a última, você troca de língua. Então o seu filho falou: Mommy, I want water. Eu quero água. Aí você fala assim: ah, cold? Do you want cool water? Você quer água fria? Você quer água na caneca? Aí ela vai começar a falar inglês e ela que trocou, ela que se adaptou à língua da criança, né? E aí ela também não parou para falar em português, nada. A mesma coisa cabe em inglês, tá? Virou a chavinha. Então, a mesma etapa é em inglês. E aí eu queria saber de vocês, tá bom? Coloquem aí, por favor, quais esses comportamentos que você usa em casa. E pode ser sincero, não tem problema. Você fala: Paula, várias vezes eu ignoro e deixo passar. Então, ó, a primeira, a segunda e a terceira é quando você, de alguma forma, para e fala: filho, é assim? Repete pra mamãe. Você não sabe essa palavra? E aí você explica, você dá o vocabulário e pede pro seu filho voltar daquela forma na língua que você quer. Ou não, você ignora, deixa passar, e às vezes é super inconsciente, tá? Você ignora ou você interage naquela língua que não era para interagir naquela língua, né? Se você quer que a língua minoritária cresça e enriqueça. Me fala aí, gente, qual que você usa? Você pode colocar eu vou entender que você para falar na língua. Se você colocar 5, eu respondo em inglês e ele diz sim. Aí você tem que falar: filho, yes?
Yes? Você repete, né? Yes. Yes or no? E aí você faz uma brincadeirinha. Yes or no? Yes. Lembra que eu falei ontem de uma das práticas das famílias? As famílias bilíngues de sucesso? O que eles faziam? Eles tinham eles tinham esse comportamento. Eles paravam sem mandar, né, gente? Ó, nada de medo, nada. Porque você vê que a estratégia tem que vir de você. O jeito criativo de fazer aquilo tem que vir da gente, né? Então, quando você faz isso, por exemplo, se a criança fala assim, bebezinho, faz muito isso, tá, gente? Eles falam assim, vai, eles vão pra creche, pequenininhos, né? Aí chegou em casa e a gente vai brincar com a coruja. E aí ele aprendeu a falar também em inglês. Owl, owl. Então, comigo, quando a gente tá brincando, ele começa a apontar e fala, owl, owl. E aí eu vou falar assim, é a coruja, filho. É a coruja. Não adianta eu falar pra ele em português, em inglês. Quando é muito pequenininho, você só repete. É a coruja, filho. Mua! Vamos dormir com a corujinha hoje. Mua! Dá um beijinho na coruja. Mua! E aí, todo dia, você já fica com aquela palavra. Não, ele tá trocando, ele tá falando coruja, em inglês, e eu quero que ele aprenda em português também. Você começa a colocar aquilo na vida dele. Então, você tem que perceber, tá bom? As palavras, os vocabulários que ele tá trocando, que é normal, porque ele aprendeu lá na escola e não aprendeu em casa, ou, enfim, ele ficou mais com aquele na cabeça. Sim, sempre faço, ele repete yes. Eu atendo pelos dois, porque às vezes ele pede português, às vezes em inglês, mas ela tem 2 anos. Você faz os dois. Tá bom. Então, quando ela faz em inglês, você faz em inglês. Quando em português, você faz em português. Entendi. Thaís, quando ela for maiorzinha, tá? A tendência é ela só querer falar a língua mais fácil com você. Então, tem que analisar isso também, tá bom? Só pra você ficar ligada. Minha filha tem 10 anos e ela me responde tudo misturado e até vinga engraçado. 10 aninhos? 10 anos elas acabam já usando de uma forma que meio que elas querem, né? Elas fazem o engraçadinho, elas conseguem fazer trocadilho com as palavras. É super interessante. E você sempre, você pode também sempre motivar, filho, vamos tentar criar uma piada em inglês usando essas palavras, sabe? Quando vocês misturam muito, e tem criança que é muito engraçada, que, tipo, gosta de trocadilho, e geralmente começa nessa idade, de 10 anos pra cima. Tá bom? Então, eu quero que você seja super sincera, né, com você e falar, nossa, é mesmo, eu tô fazendo muito isso. Ou você conhece alguém, nossa, essa família, que eu me lembre, eles não falavam em português, eles não paravam para falar. E realmente a criança agora cresceu sem falar português, né? Porque ela nasceu aqui nos Estados Unidos e ela quer aprender o português. Ah, tem que aprender o português, isso mesmo. Então tá, gente. Prosseguindo. Se o seu filho for muito resistente, tá? Você pode ser até sincero com ele, falar, filho, a mamãe ama quando você fala português. Teve uma mãe que ouviu uma outra live e ela falou pra filhinha dela, a mamãe ama tanto quando você fala em português. E aí a menininha, tipo, 7 anos, 6, e falou assim, por quê? Ela falou, porque o português é a língua do meu coração. Gente, a menininha falou assim, ah, então o português é a língua do meu coração também. Olha isso! Então, assim, são coisas que você vai colocando
né? E que você vai falando pro seu filho. A mamãe ama quando você fala em português, a mamãe gosta, a mamãe, não sei, sabe? Coisas que do seu íntimo mesmo. E você vai falando com seu filho, porque isso é afetividade, né? Tá bom? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Porque eu vou mudar de tema. Não, não de tema, né? Mas em relação a esse tema, agora eu vou falar sobre outro tema. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum caso de vocês sobre essa questão da língua? Tomar um cafezinho. Posso prosseguir? Sim? Não? É assim que eu faço com as crianças, tá, gente? Tem que fazer caras, tem que fazer gestos, né? Se ele não sabe português direito, sim! Não! Sim! Mesma coisa de yes or no. Yes! No! Yes! Beleza. Um assunto muito pedido, muito preocupante para os papais e as mamães. Vamos lá. O seu filho, então imagina, galera do Brasil, pessoal do Brasil, vocês estão de malas prontas para... Gente, eu vou falar Austrália porque eu amo a Austrália, mas pode ser para qualquer país, tá bom? Estão de malas prontas. As crianças 5 e 8 anos fizeram 1 ano de inglês no colégio bilíngue, enfim, vocês foram se preparando, ou talvez nunca teve muito contato com o inglês, né, ou uma experiência, assim, de ver alguém falando inglês, e vocês vão se mudar e as crianças precisam ir para a escola. O que vai acontecer? Qual o processo que elas vão passar até conseguir falar a língua? Se for o inglês, o alemão, qualquer língua, tá bom? Então, esse pessoal aí do Brasil. Pessoal que mora fora, que só fala em português com o filho, tá? Porque a língua que você fala dentro de casa, a língua materna é o português, porque o seu filho não vai pra escola ainda, e aí ele vai começar a escola lá com 5 anos, tá no prézinho, né? O prep, a gente chama de prep aqui na Austrália. E o português é a língua maior, né, majoritária da criança, e aí ele vai começar o processo do inglês. Como que o inglês vai entrar na cabeça dessa criança? Vai ser o mesmo processo, tá bom? E vocês que moram fora, o seu filho fala inglês e vocês vão se mudar para o Brasil, como é que você vai? E aí o seu filho tem que ir para a escola lá, né? Para a escola normal. E ele vai aprender o português como, se ele não fala? Então, é nesse sentido, tá bom? Como a língua estrangeira vai entrar na cabeça do meu filho no processo escolar. Será que eles aprendem? Não aprendem? O que acontece com a cabeça, né? Vamos lá, gente. Então, eu vou falar primeiro do processo linguístico, o que acontece de acordo com a linguagem, e depois eu vou falar do processo emocional, que o processo emocional é o que vai modular tudo isso. Tá bom? Preparados? Então vamos lá. O pesquisador, o Patson Tabors, ele é americano, né? E ele começou a investigar exatamente isso. Então ele começou a ver um monte de família imigrando para os Estados Unidos, refugiados, imigrantes, crianças que não falavam inglês, entravam na escola, o que acontecia? Como que eles iam aprender, né? E aí, ele levantou 4 etapas. Então, tem um processo que a criança ela vai passar por 4 etapas. Cada criança pode ter um momento, tá? Não é, o meu demorou 1 mês, o meu demorou 1 semana. Gente, cada criança vai passar
de uma forma dela, individual, tá bom? Então eu vou falar aqui e vocês vão anotando, por favor. Primeira coisa, primeiro dia de aula, ele vai tentar falar a língua nativa dele. O seu filho vai tentar falar a língua nativa dele com as outras crianças, tá bom? Então, se é o português, ele vai tentar falar, amiguinho, vem cá, falar as coisas que criança fala e eles não vão entender. E depois, assim, né, de muitas tentativas, que aí, não sei se vai demorar 1 hora, 1 semana para o seu filho entender, ele vai passar para a segunda fase, que é a fase não verbal, a fase do silêncio. Por quê? Porque ele percebeu que o que ele fala, ninguém entende. Mas isso não quer dizer, veja, isso não quer dizer que ele não interaja com as crianças, tá bom? Então existe o tipo de criança assim, eu não tô entendendo, mas eu pego, o coleguinha pega na mão e fala assim, ai, vamos brincar lá no parquinho. Pegou na sua mão e foi. Entendeu? Isso não quer dizer que a criança vai ficar isolada. Tem crianças que se isolam, sim, mas isso faz parte do processo. Isso não quer dizer que ela não esteja ouvindo. Ela tá ali, ó, ouvindo, tá, gente? O que o cérebro faz com isso, eu não sei. Mas que ela começa a ouvir e armazenar e vai acontecendo, isso é fato, acontece, tá bom? Então a primeira coisa, ela tenta falar na língua dela, depois ela passa por um período não verbal, que ela não fala, ela vai usar muita mímica, muito gesto, muita expressão, né? E assim, você tem que explicar para o seu filho que isso é normal, né? Você tem, e para a professora também, principalmente se não é uma professora que acostumada, né, com crianças bilíngues, porque a comunicação de gesto é comunicação, não tem ainda como ele falar, ele acabou de entrar na escola, né? Então, assim, essa forma de comunicação, de gesto, de pegar na mão, é válida também, né? A terceira coisa, então, que o seu filho, ele vai fazer. Ele vai aprender palavras e frases prontas. Frases prontas. Então, por que ele tá ali todo dia, gente? São muitas horas na escola. É muita interação, sabe? Então, ali, todo dia, imagina a professora falando: Come here, please. Come here. Chamando seu filho, come here. E aí vai ter uma hora que ele vai entender que se ele fizer assim e falar come here, a pessoa vai. Então, ele começa a usar frases prontas, né? What's this? What's this? What's this? Ele vai se agarrando nas frases prontas que ele vai ouvindo, que são frases que as crianças falam toda hora, e ele começa a usar. E aí dá a impressão até que, nossa, meu filho já tá falando inglês. Mas na verdade ele tá naquele processo que ele pegou. E isso não quer dizer que ele tá falando certinho. Ele pode fazer diversos erros gramaticais. Não tem problema. Ele tá numa fase de pegar. E aí, por último, ele vai fazer o uso produtivo dessa língua. O que é isso? Ele vai conseguir se comunicar naquelas situações que ele está inserido todos os dias, né? Porque é aquilo que está fazendo ele falar. Então, não espere, por exemplo, colocar na frente da TV e assistir um filme que não seja de criança, que não esteja vivendo aquele contexto do seu filho, que ele não vai entender as palavras, né? E isso você não tem que mensurar pela televisão. Você tem que mensurar pela comunicação dele na vida real, ali, com aquelas crianças. E aí as crianças começam a fazer o uso produtivo da língua, do inglês ou do português. Isso quer dizer que eles não vão errar?
Não, eles vão errar, eles vão estar com um sotaque, pode ser que esteja com um sotaque ainda mais carregado, porque é um momento ali que ele tá aprendendo. Quanto mais perto dos amiguinhos, mais parecido ele vai querer falar. Porque assim, se ele aprendeu aquela, por exemplo, gente, aqui na Austrália, a gente fala pra água, a gente não fala water. A gente fala water ou water. Depende. Então, se a criança tá aprendendo aqui, ela vai aprender a falar water. Ela vai aprender a falar o que os amiguinhos falam, né? Então ela já vai ficar com um sotaquezinho daqui. Então tem coisas que assim a criança ela já vai modulando, sabe? Isso é incrível. Uma aluninha minha de português, quando ela chegou aqui no ano passado, a mãe dela tava super preocupada. Ela falou assim, ela tem 6 anos, ela então terminou a primeira série, né, no Brasil. E aí eu contratei uma professora de inglês pra dar aula pra ela em casa toda semana, mas elas mais brincavam, assim, né? O que tá tudo bem, né, gente? 6 anos, você vai botar a criança pra sentar pra ensinar, tem que ser bem na base da brincadeira. E quando ela chegou aqui, a mãe dela tava bem preocupada e falou assim, Paula, você pode ensinar ela? A gente pega aí umas 3 aulas, 2 aulas, porque eu queria que ela se sentisse mais confortável, né, no inglês. E eu já tinha trabalhado em escola australiana aqui, não como professora, mas eu trabalhava na parte de recreação. Sabe quando você fica no integral, depois da aula? E aí tem um grupo, né, que fica pra cuidar, pra olhar as crianças? Então, eu já trabalhei disso aqui na Austrália. Então, eu conheci ali a dinâmica das crianças australianas. E aí, o que eu achei assim? Eu não ia ensinar pra menina fazer pergunta, do ou das, sabe? São coisas que ela vai aprender assim, naturalmente na frase, sabe? Sem ficar pensando, é do, é does. O que eu fiz então? Eu comecei a falar inglês com ela como se eu fosse uma amiguinha. E a gente ia brincar, né? E aí, depois também eu falava o que as crianças gostavam de brincar. Então comecei a colocar mais assim, a trazer a língua estrangeira mais próximo da realidade dela. E o que as crianças gostavam de comer e tudo mais. E isso eu acho que deixou ela assim, tranquila. Tipo, eu vou chegar na escola, então eu acho que eu sei mais ou menos, né? O que as crianças gostam, do que a gente vai brincar. E veja, a mãe dela me disse que a adaptação deles estava super bem, que eles adoravam ir pra escola, eles adoravam fazer lição de casa, sabe? Porque é tudo novo, novo, e os pais, eles ajudavam eles, então, na parte emocional das crianças, os pais, eles se preocuparam muito, então eles prepararam essas crianças antes de começar. Tá bom? E aí, depois de 1 ano, gente, olha isso. Eu dei aula de inglês pra menininha, né? Lembra? Depois de 1 ano, a mãe dela falou assim: Paula, você pode dar aula de português agora pra ela? Porque o português dela, a escrita, principalmente, a gente não escreve, ela tá esquecendo. E aí, gente, eu comecei a dar aula de português pra ela, porque o português tava indo embora mesmo, tá? Então tem que ficar. Amanhã a gente vai falar sobre isso. E aí, eu falei assim, Vitória, tinha um menininho na sala que ele não falava português, tá? Lá na escolinha de português. Porque tem pai, tem mãe que quer que a criança vá para o português só para ter o contato com a cultura. Eles não falam português em casa. Então era o caso desse menino, né? Então ele tem 11, 12 anos e ele não fala o português, ele entende bastante. E eu falava assim, Vitória, você vai... Gente, falei o nome da menina, né? Mas vocês não conhecem. Eu falei, Vitória, você pode ser a tradutora? E aí eu falava pra ela, eu falava em português e ela traduzia em inglês. Gente, eu consegui observar que naquele 1 ano, sabe, que a menininha não sabia nada, como ela conseguia, as estratégias que ela usava. Ela não sabia todas as palavras, mas ela usava a estratégia. Ela se fazia entender, sabe?
Eu achei incrível e isso é muito legal. Então, isso quer dizer que ela falava tudo perfeito? Não. Mas depois de um ano, ela já tava ali, ela tinha muita amiguinha, gente. Então, assim, é isso que é legal, né? Isso também, veja, pelo que eu li, né, os testemunhos de pessoas que demoraram mais para falar, eles falavam assim, olha, eu demorei cerca de 3 meses. Eu demorei cerca de 4 meses. Tem criança que demora 6 meses. Para começar, gente, a falar assim, o uso produtivo da língua, você tem que ver o processo, tá? Não é simplesmente chegou assim, ai, meu filho não fala, tá 1 ano e não fala. Ele entende, ele interage, ele gosta de ir pra escola, ele tem uns amiguinhos. Então, o processo do uso da língua, ela vai acontecer. Veja o que eu falei aqui, uma coisa muito importante é, para esse processo acontecer, o seu filho, ele precisa estar bem emocionalmente. Porque a mudança já é uma ruptura gigante. Ele saiu do Brasil, ele deixou a vovó que ele ama, e depende muito da circunstância, tá, gente? Vamos analisar todas as circunstâncias, né? Então, pode ser uma família que veio pra cá, porque o pai vai trabalhar, legal, eles prepararam a criança, tá todo mundo, assim, eles estão meio tristes porque deixaram o pessoal no Brasil, mas estão felizes, ansiosos pelos novos desafios. Tem criança que tá vindo de uma separação. Tem criança que tá vindo de uma adoção. Tem criança que tá vindo de um outro contexto, né? Então, assim, quando você bota isso na questão linguística, para esse processo acontecer, eu preciso preparar o emocional do meu filho, né? Para que as coisas aconteçam de uma forma suave. O ambiente, a gente chama isso de ambiente favorável, para que o ambiente seja favorável. Então, dependendo de como você expõe isso para o seu filho, ele pode ficar ansioso, ele pode ficar com medo, ele pode achar que a escola ele não vai entender nada. Então, na maneira que eu preparo o meu filho, tem que ser diferente. Eu tenho que usar uma abordagem diferente. Porque senão é muito possível que ele demore para se adaptar. Entendeu? Então, eu até me emociono falando isso. Por quê? Porque muitos pais, eles acabam não percebendo isso, né? Então, quando você chega e você fala com a professora... Gente, eu tô chorando. Quando você... É porque eu escuto histórias, né, de crianças que... o meu filho chegou na escola e começou a gritar: Mamãe, não me deixa aqui, pelo amor de Deus! E aí a mãe passou toda a insegurança dela pra criança, né? Não chegou e falou: Filho, olha, a gente vai pra escola nova. Eu sei que escola nova, assim, a gente pode ficar um pouquinho com medo, né? Porque lá as crianças, sabe que língua que elas falam? Começa a pegar da criança. Cria o interesse. Sabe que língua a criança... Sabe que língua? Eles falam inglês lá, filha. Mas olha, por que a gente tá aprendendo ainda o inglês? Então, quando você quiser falar alguma coisa, você pode brincar de mímica. Mímica o tempo todo, né? E aí você pode... Então você vai estimular a criança, você vai estimular o seu filho. Mas filha, olha... E claro, você vai conversar com a professora. Olha, se acontecer alguma coisa, né? Me liga. Nesse momento ela tem a limitação mais da fala, porque ela não fala o inglês ou não fala o português. Então, você tem que estar ciente, né, daquilo que vai acontecer. Se o seu filho já é muito tímido, se a personalidade dele é muito, né, tímida, você tem que ver como que você vai trabalhar isso. Se estivesse no Brasil, ele também seria tímido.
Entendeu? Então, você vai trabalhando isso, né? O temperamento do seu filho, a circunstância que você tá vivendo, para que seja, assim, esses próximos meses que ele goste de ir pra escola. E uma vez que ele gosta, e ele tá ali falando com os amiguinhos, é o que vai fazer a diferença, entendeu? Então, é uma preparação emocional, não tô falando nem que seja a preparação da língua, tá? Porque isso você pode ensinar coisas básicas, né? Bathroom, toilet, hungry, essas coisas básicas você consegue ensinar, né? Mas eu tô falando da preparação emocional mesmo, tá? Tem um caso. Que horas são, amor? Por favor. Só um minutinho, gente. Tem 15 minutos. Tem 15 minutos? Eu só vou fechar, então, aqui com esse caso. Uma família diplomata, um casal diplomato, eles foram expatriados para algum país árabe. E assim, eles trabalhavam muito. E eles só tinham um filho. O filho ficava com a babá. A babá falava árabe com a criança e ele aprendeu árabe com a babá porque a babá era muito importante pra ele, né? Ele amava. E a gente já sabe que quando a criança ama aquela pessoa, tem a conexão, ele vai fazer de tudo pra se comunicar com ela. Então, com a babá, ele falava árabe. Com os pais, ele falava o suíço, porque os pais falavam suíço. Só que os pais passavam pouquíssimo tempo com esse menininho. Pouquíssimo. Eles viajavam muito, então o menininho vivia com a babá. Então ele criou a conexão maior com o árabe. E com os pais, o suíço, mas era um suíço bem pouco, bem assim, pobre. Por quê? Porque eles não ficavam muito com o filho, não tinha muita exposição. E aí eles se mudaram para a França. E quando eles se mudaram para a França, a babá não foi. Então lembra, o menino já era fluente, era a língua dele, era o árabe. E ele falava com os pais em suíço, mais ou menos. E aí ele mudou para a França e o pai colocou numa escola francesa. O menininho sabia alguma coisa de francês? Não. O menininho tinha a conexão com a língua dos pais ou com a língua da babá? Da babá. A babá foi? Não. Com quem que ele ia se comunicar em árabe? Com ninguém. Então, quando foi a transferência desse menino, agora ele tem uma nova língua, gente, o francês. Só que o emocional desse menino já estava completamente abalado, porque os pais mal falavam com ele, mal tinham tempo. Então, aquela língua desenvolvida, o suíço era muito fraco. E os pais colocaram ainda numa escola francesa. Qual é a motivação, essa preparação dessa criança para passar por essas fases de uma maneira saudável? Entende? Por que que esse casal não colocou o filho numa escola suíça e francesa, por exemplo? Porque aí o suíço, ele já falava com os pais, ia acrescentar mais ainda, ia ter amiguinhos com quem ele poderia se relacionar. Então, assim, quando eu li essa história, eu fiquei bem chocada, porque às vezes a gente não pensa, a gente não, é porque a gente quer ensinar outra língua, né? E é legal, mas para isso a gente tem que ter já vi, 10 minutos, meu assistente, meu helper. A gente tem que ter, então, aí o emocional dos nossos filhos ali bem estruturado. E se não tiver, não tem problema e a gente busca ajuda. Por isso que a gente tem, graças a Deus, a gente tem os profissionais, né? Da psicologia, a gente tem os conselheiros, a gente tem profissionais para ajudar a gente de alguma forma. E isso é maravilhoso, né? Então, assim, eu queria que vocês pensassem muito nisso. Não é simplesmente a criança entrar na escola, entrei na escola americana, estou falando inglês. Não é assim. Passa por um processo. Então a gente sabe que o processo emocional é muito importante.
se não essencial, porque é isso que vai direcionar o processo linguístico, né? Então, era isso que eu queria falar hoje pra vocês. Nossa, que aula! Até me emocionei. Vocês têm aí alguma pergunta, gente? Me fala aí se faz sentido isso que eu falei, por favor. E onde que eu busquei, então, onde que eu busquei esse fato? Eu vou mostrar aqui pra vocês, que é um outro livro, tá? Que eu vou passar pra vocês, que eu amo. Eu amo esse mestre, que é esse daqui, ó. É o François Grosjean. Um dia eu conto a história desse linguista trilingue, não, ele fala 4 línguas. Então é o François Grosjean, Bilingual Life and Reality. Depois no grupo do Telegram eu vou tirar a foto e mando pra vocês, tá bom? Então, alguma pergunta aí, pessoal? Tem algum caso que vocês conheçam que isso aconteceu? Não? Tá, deixa eu te falar então. Amanhã, então assim, hoje a gente viu como que a segunda língua entra na criança. Amanhã a gente vai estudar como a língua materna sai da criança. Como que ela sai? Como que o português desaparece? Gente, meu filho entrou na escola em 6 meses, cadê que aconteceu com o português dele? Então, também tem todo um processo. Da forma que o inglês entra, ou o português entra, né? A língua materna, ó, sai e vai pra onde? Onde que a gente vai colocar ela? Me emociono. Tenho uma amiga que mora na Irlanda. Só um comentário, eu vejo que minhas circunstâncias são ótimas. Olha que legal. Legal, né, Robertinha? Ela é da Latívia e o marido brasileiro. Ah, tá, entendi. É a nacionalidade dela. Entendi. E a gente vai falar amanhã sobre isso, né? Como que eu faço para colocar a língua mãe? Porque eu vou trazer aqui, vou levantar uma questão. Amanhã eu quero saber se a língua materna pode virar uma língua não materna? Será que pode ter uma troca? O português era minha língua materna até os 4 anos. De repente, trocou. O inglês agora que é minha língua materna. Será que isso pode acontecer? A gente vai ver amanhã, tá? Quando mudamos para Boston, minha filha sofreu bastante. Cada vez que a professora falava inglês, ela chorava. Sério, Josi? E aí, o que aconteceu? Conversei com a professora e ela me incentivou muito. Em 3 meses estava falando tudo. É trabalhar também é isso. Não quer dizer que a criança não vá chorar, que a criança não vá expor as emoções dela, as frustrações, né? Porque é frustrante, né? Também tem criança que leva isso de uma outra forma. Então, você sempre tem que conversar. Você tem que saber os processos, você tem que conversar com a professora, tá? Para ver se ela tá ciente também e trabalhar junto com a professora e sempre tá ali para saber se tá tudo bem, se eles brincaram, que foi de legal, que foi de chato. Você sempre conversar. Tia Paula, você sabe sobre problemas das escolas fechadas ao bilinguismo e não auxiliando? São escolas mais monolíngues, né, Aline? Então, assim, infelizmente tem muita ainda, tá? Mas aí, como eu falei, não é por maldade.
essa frase. Não é por maldade, é porque eles não têm o conhecimento bilíngue, né? Porque assim, para você facilitar, gente, né? Você tem que ir atrás da informação, você tem que estar disposto. Então, para um professor, atenção, um professor que é super monolíngue, tem uma turminha super monolíngue, aí entra uma criança bilíngue, ele vai ter que se esforçar para poder entender melhor aquela criança, ele vai ter que pesquisar, porque ele tem que saber sobre o assunto. Quantos profissionais estão dispostos a fazer isso? Quantos profissionais eles estão dispostos a facilitar do que dificultar? É uma coisa que a gente tem que pensar, porque isso é em qualquer profissão, tá? Então, às vezes a gente pode facilitar de alguma forma, gente. A gente pode ajudar a resolver o problema daquela situação. Mas eu tô disposto? Então, você precisa procurar escolas assim, ou pessoas mais sensíveis a isso. Porque tem profissionais que são monolíngues, mas ele tem, então, o pai não é, o avô não era, sabe? E aí eles têm uma... O marido é bilíngue, então eles têm uma sensibilidade maior em relação a isso. Entendeu? Mas olha, veja o seguinte, veja no país onde você mora, tá? Se o governo fala alguma coisa sobre isso. Geralmente, o governo dá algum incentivo, ele fala alguma coisa. De repente, o governo já tem escolas próprias que podem dar a língua antes. Então, como tem muitas crianças que chegam aqui na Austrália, e aí eles vão para as escolas que tem o curso de inglês, né? Que a gente chama de English as Second Language, ou English as Additional Language, como língua adicional. Então, a criança faz lá 6 meses, e aí depois ele começa na primeira série, né? Então, tem governos que fazem isso. Então, você já procurou no governo do seu país, do seu estado? Gente, de repente tem. E assim, a gente não sabe, né? E a gente tem que procurar informação, onde que essa escola é longe da minha casa, mas vale a pena? É muito, muito longe. Mas vale a pena? Aqueles 6 meses, ele vai facilitar? Então, assim, são coisas que a gente tem que procurar, tá bom? Ah, você tá em Perth. Nossa, você tá em Perth e tem esse problema? Dá uma olhadinha, então. 3 minutos? Dá uma olhadinha, então, lá no governo de Perth. Eu sei que Perth fica em Queensland, né? Não? West Australia. Dá uma olhadinha lá no seu governo, tá bom, Aline? Pra ver sobre isso. Eles deveriam ser bem abertos, né? Tanto por conta dos próprios bilíngues aborígenes e daquele outro, né? Do Island. Bem, pessoal, tá acabando. Vamos tirar foto? Vamos tirar foto? Ai, meu Deus. Turn off. Vamos lá. Se você ainda... Não, vamos mudar o lado, né? Vou botar ela aqui sentada. É o print. Gente, muito obrigada. Eu tinha um professor na faculdade que ele sempre fazia assim, obrigada, pessoal, e porque ele dava aula sexta-noite, e eu ia. Nerd. Pessoal, super obrigada, espero que tenha servido, que tenha, assim, tipo, mostrado, aberto a mente de vocês. Foi uma imersão total, agora na escola dela não tinha nenhum apoio, ninguém para ajudar, ela teve que criar seu próprio método para aprender. Outra coisa muito importante. Se tiver um amiguinho que fale a língua, ou se tiver um amiguinho, por exemplo, a professora vai falar assim, esse vai ser o seu grude. Esse amiguinho vai sempre te ajudar. Mesmo que ele não fale a língua, precisa de um coleguinha grude para a criança se conectar. Entendeu? Então você fala pra professora, tem algum amiguinho, né, que ela possa se conectar, que você vai falar pra ela, olha, onde você for, você vai levar sei lá, Rebeca. Onde você for, se for beber água, leva ela pra falar onde que é que bebe água. Então, pede pra professora
ter um grudezinho, tá bom? Para as crianças. Isso ajuda muito. Eles não deixavam ficar juntos das pessoas. Olha, depois a gente fala sobre isso. Eu tenho uma opinião sobre isso. E esse autor aqui também, o François, ele também fala muito sobre isso. Gente, tá bom, um beijo, obrigada. Pergunta no Telegram. Telegram. Até mais.